Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 21 do Evangelho de Mateus. Mateus 16, 21. E vamos ler do 21 ao 23. Mateus 16, 21. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, e ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Até aqui. Senhor nosso Deus, a palavra que acabamos de ler, ela foi escrita por Mateus para nos lembrar da importância de nós cogitarmos das coisas de Deus, do reino de Deus, da vontade de Deus. E não deixar que as coisas desse mundo, os problemas, as lutas que passamos, venham a nos remover da mente e do coração o propósito que Tu tens eterno para as nossas vidas. Fala nessa noite, Pai, ao nosso coração. E não nos deixe cometer esse mesmo engano que o apóstolo Pedro cometeu. Prepara-nos para enfrentar, seja o que for, mas sempre com os olhos fixos na Tua promessa para as nossas vidas. E o povo de Deus diga amém. Aleluia. Você pode tomar o seu lugar. É um desafio para mim, para você, para todos nós guardarmos a percepção do reino de Deus, vivendo nós no mundo que nada tem a ver com o reino de Deus. Aliás, a palavra de Deus diz que esse mundo jaz no maligno. Então você imagina você viver num ambiente hostil, num ambiente onde tudo colabora para você sair da presença de Deus. E nós fomos desafiados a viver nesse mundo, mas entender que não somos desse mundo. E que a nossa visão não pode estar restrita às coisas deste mundo. Muitos, queridos, que estão vivendo neste mundo, vivem sem perceber o reino de Deus. Você já parou para pensar isso? A quantidade de pessoas que vivem nesse mundo, na terra, no Brasil, no nosso estado, no nosso município, aqui no nosso bairro, cujas vidas não tem noção nenhuma daquilo que é projeto de Deus, de conhecer o reino de Deus. Essas pessoas vivem só pensando no momento, no aqui, no agora, nas coisas materiais, no suprimento de necessidades humanas, mas nunca param para pensar que existe um projeto de Deus para as nossas vidas. E até mesmo entre os cristãos, existem muitos que não estão percebendo as coisas relativas ao reino de Deus, como acontece aqui com Pedro. 3 anos, irmãos, convivendo com Jesus, porque aqui já era o final do ministério de Jesus, quando ele começou a falar isso com os discípulos. 3 anos naquela convivência ali, e Jesus falando das coisas do reino de Deus. Se eu expulso os demônios pelo poder de Deus, é chegado até vós o reino de Deus. E tantas vezes que Jesus falava do reino de Deus, e agora Pedro vem e sai com essa, com uma visão que nada tinha a ver com o projeto de Jesus. Jesus estava dizendo: olha, é necessário, não tem como evitar, eu vou para Jerusalém, lá eu vou ser maltratado pelos anciãos, pelos sacerdotes, pelos principais sacerdotes, e lá eles vão me matar. É um discurso duro? É um discurso duro. É uma palavra difícil de assimilar? Sim, uma palavra difícil de assimilar. Mas que Pedro não conseguiu entender, e levou para o outro lado. Ele chama Jesus à parte, diz o texto,
Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Não, Senhor, isso não vai acontecer contigo não, mas não vai mesmo. Chega um ponto, não nesse texto aqui, mas em outro texto, onde Pedro chega a dizer: eu não vou deixar que isso te aconteça. Todos podem te abandonar, mas eu não vou te abandonar. E Jesus disse: Pedro, essa noite, Pedro, não é daqui 1 ano, 2 anos, 3 anos, não, essa noite, nessa noite, você vai me negar 3 vezes, antes que o galo cante. Pedro ficou pensativo, dizendo: meu Deus, esse não é o meu projeto, não é o que está no meu coração, mas foi o que literalmente aconteceu. E o apóstolo Pedro, queridos, a atitude de Pedro e a reprovação de Jesus é um alerta que nós temos hoje para as nossas vidas. Eu fico apavorado com o número de crentes, pessoas servas de Deus. Não estou falando do ímpio, que não conhece nada de Deus e que acorda de manhã já pensando em tomar uma bebida forte. Não estou falando desse tipo de pessoa. Estou falando do crente que não está atentando para as coisas espirituais que estão acontecendo na sua vida e ao seu redor. Porque são crentes que cogitam das coisas dos homens, mas não cogitam das coisas de Deus. Nós estamos, queridos, em alguns dias, sabe, assim, difíceis, porque há um encaminhamento do mundo para cumprimento da palavra de Deus. Tudo que a palavra de Deus disse que ia acontecer, está acontecendo e vai acontecer. Só que tem alguns cristãos que não estão percebendo que eles estão virando estatística. Muitos cristãos em nossos dias, sem perceberem, estão virando estatística bíblica. Por exemplo, a palavra de Deus falou que nos últimos tempos, o amor, aliás, a fé iria se esfriar, porque alguns iriam apostatar da fé por obedecerem a ensinos de demônios. Quando escreveu Paulo a Timóteo, na sua epístola, a primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 4, versículo 1, ele disse isso. Alguns iriam apostatar da fé por obedecerem a ensinos de demônios. E eu nunca vi, irmãos, tanto ensino de demônio como tem nos nossos dias. Não é na praça, não é no bar, não. Dentro das igrejas. Por que o senhor fala ensino de demônio? Eu vou dizer para você. O senhor está demonizando? Não. Longe de mim de fazer isso. O que você acha que Jesus fez quando ele se voltou para Pedro e disse: arreda de mim, Satanás? Jesus estava demonizando Pedro? Não, estava não. É porque ele percebeu que Satanás estava usando o amor que Pedro tinha por Jesus, porque não há dúvida de que Pedro amava Jesus, não há dúvida disso. Mas Satanás estava usando aquele sentimento humano de amor para tentar dissuadir o Filho de Deus de fazer o que ele precisava fazer por nós na cruz. Por isso Satanás viu aquilo ali, um ataque maligno, e disse: arreda de mim, Satanás. Você sabe o que é ensino de demônios? É quando alguém, dizendo-se usar a palavra de Deus, fala aquilo que a palavra de Deus não fala, promete aquilo que a palavra de Deus não promete, manipula a fé das pessoas, leva as pessoas a crerem que Deus vai fazer algo, quando na verdade Deus não tem compromisso com aquele algo. Aí o que acontece? Deus não faz, as pessoas se frustram e se afastam de Deus, porque Deus não fez aquilo que o meu líder, o pastor, o bispo, o arcebispo, seja lá o que for, falou. Por isso, por obedecerem a ensinos de demônios, alguns iriam apostatar da fé. E é o que nós estamos vendo acontecer na vida de muitos crentes hoje, que estão virando estatística nessa área. Tem gente virando estatística nos escândalos.
A palavra de Deus em Mateus 24:10 diz: muitos irão se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. E realmente, hoje a gente tem um número considerável de pessoas que diziam: eu frequentava a igreja, mas eu me escandalizei com aquilo que eu vi dentro da igreja. Eu me entristeci, eu me choquei, né? Se escandalizar tem muitos verbos adjuntos a ele. E aí você vê aquela pessoa que fica lá, afastada da comunhão com a igreja, longe do corpo de Cristo. Por quê? Por causa de escândalos. Mas quem produziram os escândalos? O mundo? Não. Aqueles que se dizem cristãos e que estão virando estatística de escândalo, tanto daqueles que se escandalizam com isso, porque a palavra de Deus manda a gente olhar para o Senhor, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé e da nossa salvação. Porque se você começar a olhar para o defeito do irmão, para a postura do outro que está errada, você vai se escandalizar e você vai cair na fé. Mas tem muito cristão que, por não considerar as coisas espirituais, ele só vê o material, então ele se escandaliza e vira estatística. Tem cristão virando estatística no esfriamento do amor, que a palavra de Deus também nos diz em Mateus 24:12, que o amor se esfriaria de quase todos. Irmãos, quase todos é gente dessa, né? Porque vai sobrar um grupo menor. E tem gente virando estatística por causa do esfriamento desse amor. E por causa do esfriamento do amor, filhos estão afastados de pais, casais estão se separando. Eu estou falando no meio do povo de Deus, tá, irmão? Nenhuma referência dessa tem a ver com o mundo, não. Porque o mundo jaz no maligno e isso aí é normal no mundo. Mas eu estou falando no meio do povo de Deus, o amor tem se esfriado. Ao ponto do marido não amar a esposa não amar o marido, os filhos não amarem os pais. As pessoas estão preferindo as fábulas, se entregando às fábulas, do que crerem na veracidade da palavra de Deus. E se recusarão a dar ouvidos à palavra de Deus, entregando-se às fábulas, disse Paulo, quando escreveu a sua segunda epístola a Timóteo, no capítulo 4, verso 2. Você sabe por que isso está acontecendo, irmãos? Aliás, verso 4. Porque as pessoas não querem cogitar das coisas espirituais. Porque às vezes cogitar das coisas espirituais e do reino de Deus dá trabalho e é mais difícil. O que era mais fácil para Jesus? Não ir para a cruz, não ir para Jerusalém. Se eu sei que lá em Jerusalém vão me maltratar, vão me torturar e vão me matar, eu não vou lá, eu não piso lá. Era mais fácil. E era disso que Pedro estava tentando convencer Jesus. Mas quando a gente cogita das coisas de Deus, do reino de Deus, a gente não faz opção pelo mais fácil. A gente faz opção pela vontade de Deus, como Jesus fez. Senhor, se possível, passe de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua vontade. Às vezes, para você cogitar das coisas de Deus, você tem que fazer opção pelo mais difícil, pelo sofrimento, pelo negar-se a si mesmo, pelo humilhar-se. Nós estamos há 14 dias, praticamente, da Páscoa. E muitos cristãos não têm noção do que significa esses dias que antecedem a Páscoa. Para Jesus, esses dias foram dias muito difíceis, onde ele começou a fazer opção pela vontade do Pai e não pela sua. Naquela semana, Jesus visita Lázaro. Vai à casa de Lázaro, que ele havia ressuscitado, e tem ali um momento de comunhão com Lázaro e suas duas irmãs. Naqueles dias, havia um complô, uma conspiração para matar Lázaro e Jesus também. Porque Lázaro era uma prova viva, e viva no sentido mais amplo da palavra viva, né? Porque ele era a prova de que Jesus era o Filho de Deus. E não adiantava matar só Jesus, tinha que matar a prova, que era Lázaro. Saindo dali, Jesus faz uma reunião com os seus discípulos
e ele faz algo que ele nunca havia feito. Ele dá para aqueles homens uma lição de humildade. Ele pega uma bacia com água, uma toalha limpa, ele a coloca sobre o ombro, e ele ajoelha aos pés daqueles homens, e começa a lavar os seus pés, e a enxugá-los com aquela toalha. Mais uma vez, quando ele chega no pé de Pedro, Pedro diz, não, Senhor, não. Irmão, Pedro só cogitava da coisa dos homens. Pedro não conseguia enxergar o que de espiritual significava aquilo ali. E naquele momento, Jesus disse, se eu não te lavar, você não tem parte comigo, Pedro. Pedro só pregava no tranco, né? Alguns crentes que a gente conhece, né? Só pega no tranco. Aí ele diz, não, Senhor, de jeito nenhum, então pode me lavar todo, joga água na cabeça, lava tudo. Jesus disse, não, Pedro, só o pé, só está sujo o pé. Pedro era 8 ou 80, né? Não tinha meio termo com ele. Irmãos, ele não estava cogitando do que Jesus estava ensinando ali. Jesus não estava ensinando a lavar pé, irmãos. Jesus não estava ensinando técnica de pedicure. Ele estava ali ensinando uma postura de humildade que tem faltado na vida de muitos cristãos em nossos dias, que não sabem se humilhar diante de algumas circunstâncias, até que no tempo oportuno Deus os exalte. Não sabem entender isso. Naquela semana, uma mulher se aproxima de Jesus e, grata que estava ao Senhor Jesus, ela derrama um perfume caríssimo sobre ele. Ela ungiu para a sua morte. Mais alguém se levanta e diz assim, que desperdício, esse dinheiro vale muito, se vendido esse perfume e dado aos pobres, daria para alimentar muita gente. Mais uma vez, uma visão apenas humana. E Jesus disse, não, deixai-a fazer isso por mim, não a molestais. Por quê? Porque ela está me ungindo para a minha morte. Jesus estava dizendo, ela entendeu que não terá mais muito tempo para fazer isso comigo. E ela não quer deixar passar essa oportunidade. Ao passo que os discípulos que estavam ali convivendo com Jesus não perceberam a grandiosidade daquele momento. E Jesus chega a dizer, por onde for pregado esse evangelho, vai ser lembrado da atitude dessa mulher para comigo. E naquela semana, irmãos, os fatos vão se sucedendo. E eu percebo que os fatos continuam se sucedendo até o dia de hoje. E muita gente não percebe. Povo de Deus. Povo de Deus. Eu fico imaginando a cena. Noé e os seus filhos preparando uma arca. Um imenso navio todo de madeira. Um trabalho terrível para fazer. E perguntavam para ele e para os seus filhos, o que é isso aí? Isso é um navio. Para quê? Deus mandou fazer, porque ele vai destruir a terra com águas de dilúvio, ele vai cobrir toda a terra. E todo mundo caçoava, e todo mundo ria. Eu fico imaginando os amigos dos filhos de Noé, chamando ele num canto e dizendo, cara, chega aqui, vamos bater um papo. Seu pai já está meio idoso, está meio... Mas você não, cara, você é um cara jovem. Para de ficar fazendo esse barco maluco aí, vai cuidar da sua vida, rapaz. Você tem mais o que fazer. Sai dessa. E aquele jovem dizendo, não, querido, desculpa, mas eu vou obedecer meu pai. Eu tenho certeza que o meu pai está fazendo o que está fazendo, porque Deus falou com ele. E ali aqueles rapazes se tornaram homens e se casaram, obedecendo a ordem do seu pai. Até que chegou o dia que Deus disse para eles, entrem na arca. E Deus reuniu os animais que deveriam entrar, e Deus os trouxe até a arca. Eles não foram lá no mato catar animal, não, eles foram chegando. E quando tudo já estava preparado, Deus fecha a porta da arca. Sabe por quê? Porque aquela geração inteira só cogitava das coisas humanas, carnais. Eles estavam afastados de Deus. Apenas Noé, os seus 3 filhos e suas 3 noras, com a sua esposa, entraram naquela arca, irmãos. E o que eu vejo hoje
É uma geração que só pensa em coisas materiais, que só pensa na solução de problemas humanos, mas que não para perceber o que está acontecendo ao seu redor. Até que um dia Deus fecha a porta da arca e ninguém mais entra. Nos dias que antecederam a saída do povo de Israel do Egito, foram dias em que Deus derramou 10 pragas sobre o Egito. E nenhuma dessas pragas, nenhuma delas atingiu o povo de Israel, que estava ali dentro do Egito, morando num lugar chamado Gósen. Eles estavam ali, eles saíam das suas casas de dia, caminhavam até o centro do Egito, onde eles eram trabalhadores, eram escravos e serviam a Faraó. Todas as pragas que caíram sobre o Egito, nenhuma delas atingiu o povo de Deus. E por último, a praga que cessou, né, a dureza do coração de Faraó, a morte de todos os primogênitos numa noite. Você sabe o que é amanhecer o dia? Faraó viu que o seu filho mais novo, o seu filho primogênito estava morto. Aí foi ver o filho também do comandante da guarda, o filho também da pessoa que servia ele, né, nas áreas dentro do palácio, todos morreram. E eles ficaram sabendo que não era só ali dentro do palácio, não. Em todas as casas do Egito havia morrido um primogênito. Até dos animais morreram todos os primogênitos. Aí ele manda alguém lá em Gósen e descobre que lá ninguém dos primogênitos morreu. Amados, se nós não cogitamos das coisas de Deus, se nós nos tornamos crentes hoje, que a gente vem para a igreja viver uma vida religiosa, mas quando chega lá no mundo, a gente age como ímpio, pensa como ímpio, vive como ímpio, decide como ímpio, casa como ímpio. É com tristeza que eu digo hoje, irmãos, a próxima geração de crentes que estão casando, é com tristeza que eu digo isso, não é profeta da calamidade, não. Vai ser uma geração com muitas separações conjugais. Porque ninguém está perguntando nada para Deus, não. Olha um para a cara do outro, gostei de você, você gostou de mim, vamos lá. O que eu tenho visto de jovens hoje contraindo casamento com quem não é cristão, assim. O que você acha que vai acontecer lá na frente? O que vai acontecer daqui a 5 anos, 6 anos, 10 anos, 15 anos? O que vai acontecer? Muitas separações. Vai acontecer aquilo que aconteceu com Sansão, que o pai dele falou para ele: meu filho, vá lá no meio das mulheres do povo de Deus, né? Tem moças excelentes, moças de Deus para você casar. Não, meu pai, eu só me agrado dessa. Era uma filisteia. Você sabe que tem fase de idade dos nossos filhos, né? Que a gente não pode passar do conselho. Vontade que dá era pegar pelo pescoço, né? Agarrar na orelha, mas não tem mais como fazer isso, né? Então você aconselha, e os filhos fazem se quiserem ou não. Por isso eu estou falando da importância, quando você ensina para os seus filhos a importância do Evangelho. Ah, papai, o meu coleguinha disse que no feriado de Páscoa eles vão lá para a casa deles, lá de São Pedro, de Araruama, de Arraial. Nós vamos para a nossa, pai? Não, filho, não. Nós vamos para a igreja. Porque o coleguinha que você está falando aí, a família dele não sabe nem que existe Deus. Mas quem tem suportado a nossa vida nos dias difíceis, a nossa casa, o nosso casamento, meu filho, é o Deus que nos abençoa. Nós vamos celebrar a morte e a ressurreição do nosso Senhor. Mas não, o pai vai também, e vai com o coleguinha, e vai com todo mundo. Aí mais tarde esse menino cresce, se afasta de Deus e casa com uma mulher que não conhece nada de Deus. Ou a menina. Aí você já viu a geração de crentes que vai nascendo após geração? É uma geração que vai adulterar. É uma geração que vai trair. É uma geração que vai se separar. Porque não cogita das coisas de Deus, e sim dos homens. E quando alguém cogita das coisas dos homens, o coração dele é duro.
Nem depois da morte dos primogênitos, Faraó não caiu a ficha de dizer: meu Deus, esse Deus desses israelitas é um Deus tremendo, porque todas as pragas só caíram na gente. Mas não, ele manda o povo sair como que dizendo assim: suma daqui, porque vocês estão trazendo urucubaca para o meu reino. A visão de Faraó era essa. Estava dando azar. Olha, hebreu dá azar, sai daqui. Ele não entendeu que existia um Deus que governava aquele povo. E ele manda o seu exército atrás. Não, eles não vão embora não, vão matar todos eles. E deu ordem ao seu exército para ir. E ali eles sofrem o maior dano do que a perda dos primogênitos. Porque naqueles dias, irmãos, um dos exércitos mais poderosos da terra era o exército egípcio. Porque estavam no apogeu da nação egípcia, quando o império egípcio governava a terra, e simplesmente o exército mais poderoso do planeta naqueles dias pereceu nas águas do mar que se fechou após o povo de Deus ter passado. Aquele mar vermelho se tornou no mar vermelho de sangue. Sabe por quê? Porque Faraó só cogitava das coisas dos homens e não cogitava das coisas de Deus. E quando eu vejo isso hoje acontecendo com cristãos, eu tenho percebido muito dos nossos irmãos dispersos neste mundo, como se fossem ímpios. Sabe, cristão vivendo como ímpio? Tem um monte hoje, conformados com esse século, pensando e agindo como ímpios. Enquanto o apóstolo Paulo disse aos romanos: não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mas para a gente não se conformar com esse século e pensar na vontade de Deus, nós temos que cogitar das coisas de Deus, relativas ao reino de Deus. Decidir pensando o que Deus pensa. Eu estou para tomar uma decisão. Deus, eu não quero tomar essa decisão sem ouvir a tua voz. Eu vejo hoje, cara, troço de doido. Eu vejo crentes fazendo negócios, sabe, contratando, mudando-se, montando novos negócios. Não para perguntar nada a Deus. Eu vou domingo na igreja para ouvir uma mensagem, mas depois da minha vida trato eu. Deus não tem nada a ver com a minha vida. Às vezes, quando a gente tenta dizer a um cristão: irmão, não faz, Deus não se mete com essas coisas. Ah, não? Tá bom. Desculpa, não está mais aqui quem falou. E é o que a gente tem visto hoje. Vão fazendo, vão contratando, vão realizando, vão tomando decisões que podem afetar a sua vida e a sua família, vão se casando e vão se dando em casamento, como nos dias de Noé. Casavam-se e davam-se em casamento. O que essa expressão significa? Casavam-se e davam-se em casamento. Sabe o que significa? Que eles faziam as suas famílias sem a direção de Deus, era por conta e risco deles. E todas aquelas famílias pereceram nas águas do dilúvio. E hoje está acontecendo um dilúvio, porque há crentes que só se importam com as coisas materiais. Muitos estão perdendo seus filhos para o mundo, muitos. O número de cristãos hoje, cujos filhos estão desviados, é imenso. Aí eu digo a você: é para cumprimento da palavra de Deus? Sim, sim. Você sabe que de um jeito ou de outro, todos nós vamos virar estatística, né? De um jeito ou de outro. Porque a palavra de Deus está se cumprindo e vai se cumprir. Isso não tem a ver nem comigo, nem com você. Sabe por quê? Porque se nós não clamarmos, disse Deus, as pedras vão clamar. A palavra de Deus vai se cumprir. Agora, a questão não é virar estatística. A questão é de que lado da estatística nós vamos estar. Porque a palavra de Deus diz que há também uma nação eleita pelo Senhor Jesus. Diz também que há um povo que ele chama de sacerdotes do Senhor. A palavra de Deus diz que há um povo que ele chama também de remanescentes, aqueles que vão permanecer em Deus.
haja o que houver. Quando Elias achou que não tinha mais ninguém, Deus lembrou para ele, olha, tem 7.000, Elias, que ainda não dobraram seus joelhos a Baal dentro de Israel. 7.000. Não é um número grande, não é um número grande, porque a nação de Israel já passava de milhões, mas tinha 7.000. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite. De que lado da estatística você quer estar? Entre aqueles que cogitam somente das coisas dos homens? Ou você quer estar entre aqueles que vão cogitar, primeiramente, sobre o reino de Deus? Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, para que as demais coisas sejam acrescentadas. Enquanto a palavra de Deus nos fala na sua última profecia, se você está em Mateus aí, vire algumas páginas apenas e volte ao último livro do Antigo Testamento, na última página. Malaquias 4:5. Livro do profeta Malaquias, capítulo 4, verso 5. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Aqui Malaquias estava falando profeticamente de Jesus, né? Mas como eles não conheciam Jesus, então Malaquias usou como referência o profeta Elias, que todos os israelitas conheciam. Antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. É desejo de Deus amaldiçoar vidas? De jeito nenhum. É desejo de Deus fazer com que filhos se levantem contra os pais e pais contra os filhos? Também não. Esse não é o desejo de Deus. Mas se há uma geração que não cogita das coisas de Deus, e sim dos homens, se há uma geração que endurece o seu coração, mesmo sendo cristã, e vai se afastando de Deus aos poucos, como aconteceu várias vezes com o povo de Israel, que eles passaram períodos da história de Israel totalmente afastados de Deus, ao ponto do templo fechar. Fechou. Não tinha mais culto no templo. Eles estavam pela casa dos Baals da vida. Eles estavam adorando aos moloques da vida. Eles estavam adorando as riquezas desta vida. O templo fechou. Mas sempre existiu um grupo que permaneceu fiel ao Senhor. E por esse grupo, Deus começa a restauração. Porque o desejo dele é converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Povo de Deus, a palavra de Deus está se cumprindo. Nós estamos vivendo os últimos dias. A tecnologia, a informática, a ciência se multiplicou, como a palavra de Deus disse que ia acontecer. Mas os homens estão multiplicando a iniquidade. O amor está se esfriando. Os escândalos estão acontecendo. E por causa disso, muitos estão se escandalizando, traindo e odiando uns aos outros. Tudo está se cumprindo. Mas o alerta de Deus para nós, hoje, aqui, agora, nesse momento, é que nós cogitemos daquilo que está no coração de Deus. Que nós não saiamos daqui desse culto para viver amanhã uma segunda-feira, como se nós fôssemos pessoas desavisadas. Como se nós fôssemos o nosso vizinho ímpio, incrédulo, que nada conhece da palavra de Deus. Porque não somos. Deus tem nos dado a conhecer a sua graça, a sua misericórdia, a sua bondade. E a quem muito se lhe é dado, muito lhe será exigido. Não fique pensando que Deus vai usar com você menos rigor. Não, não. Pedro, quando escreve a sua epístola, ele disse o seguinte: não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, como que destinado a provar-vos como se alguma coisa extraordinária estivesse acontecendo. Não, está acontecendo nada de extraordinário. Pedro disse, é porque o juízo vai começar pela casa de Deus.
E se vai começar pela casa de Deus, o que acontecerá com o ímpio, com o pecador? Nós estamos vivendo, irmãos, esses dias de um esfriamento na fé. As pessoas parecem que estão anestesiadas. Hoje de manhã, subiram aqui a Raquel e a Áurea para falar com os pais que são pais de crianças na faixa etária entre 4 e 11 anos, que estão no Vida Kids, e falaram sobre esse papel que é o segundo mês do Pense Laranja. Uma folhinha simples, de um lado e de outro, com pequenas tarefas para os pais fazerem em casa, nada de extraordinário, sabe? Você tem que estudar física quântica para conseguir ensinar isso aqui para os seus filhos. Não, nada disso. Simplesmente conversar com seus filhos sobre esses assuntos que estão aqui. Aí elas perguntaram, quantos pais fizeram isso mês passado com aquele papel que a gente deu? Para ninguém ver. 2. Que estavam presentes hoje aqui de manhã. Você entende agora o que é cogitar das coisas dos homens e não cogitar das coisas de Deus? Cogitar das coisas dos homens e não cogitar das coisas de Deus é você levar o seu menino para o Maraca, mas não conseguir sentar com ele para falar sobre isso aqui. É isso. É você planejar o final de semana da Páscoa na praia, mas não conseguir falar sobre isso aqui. E você sabe que isso está acontecendo, irmãos? Com mais frequência do que a gente pensa, imagina. Deus está dando um recado para nós. Eu quero abençoar o lar de vocês. Eu não quero que a terra de vocês seja ferida por maldição. O apóstolo Paulo, quando ele escreveu às igrejas, as suas cartas, ele fez várias recomendações, cada uma de acordo com a igreja que ele estava escrevendo, com as necessidades que ele ficava sabendo a respeito daquela igreja. E escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, no versículo 14, o apóstolo Paulo diz, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, ou seja, aproveitando muito bem, não perca tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Antes de você cogitar das coisas dos homens, cogite do que Deus pensa. Se o Senhor estivesse no meu lugar, o que ele faria? O que ele pensaria? Como ele agiria? Se Jesus estivesse no meu lugar, como ele agiria? E não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Esse vinho aqui, irmãos, não é só o vinho, bebida forte que embriaga. Não. É o vinho do mundo. É esse vinho que o mundo destila, que o mundo fabrica, né? E que está embriagando as pessoas. Eu vejo as pessoas hoje andando como zumbis nas ruas. No ponto de ônibus de manhã. E você já consegue detectar quem está mais high-tech e quem é menos high-tech. Quem é mais high-tech, digita assim, com os 2 dedos. O pessoal meio dinossáurico, né, é assim, ó. A garotada ri, né? Porque papai e mamãe digita assim, e ele assim, ó. Mas eu não estou falando da maneira de digitar. Eu estou falando de como está a mente das pessoas. As pessoas não oram mais. O dia começa com o celular.
Deixa eu ver o Zap. Deixa eu ver o Message. Deixa eu ver o meu Twitter. Vou dar uma olhada no Instagram. É tanta coisa, irmãos. A última coisa que a pessoa pensa é: deixa eu falar com meu Deus. O resto pode esperar. O pastor Bill Hybels escreveu um livro muito interessante, porque a igreja da Willow é uma igreja altamente tecnológica. Altamente. Irmãos, altamente no sentido mais amplo da palavra altamente. Eles têm equipamentos lá, eles tinham, quando eu visitei eles há 8, 9 anos atrás, eu encontrei equipamentos na Willow que só tinha nos filmes de ficção. Já estava lá dentro da igreja, usando. No entanto, ele escreve um livro cujo tema é Ocupado Demais para Deixar de Orar. Ué, mas quando as pessoas ficam muito ocupadas, elas deixam de orar. E diz: não, justamente porque eu tenho muito a fazer, eu não posso deixar de orar. Imagina a responsabilidade de um pastor à frente de uma igreja com mais de 30 mil membros. Uma igreja que tem trabalho missionário na África, uma visão missionária tremenda. Uma igreja que gasta milhões em missões, milhões de dólares em missões. Uma igreja que tem membro da igreja que vai de manhã, domingo, para o culto de helicóptero. O membro vai de helicóptero. No entanto, eu vi uma luta daquela liderança, daquela igreja, contra essas coisas da tecnologia, não para dizer que não vamos usá-las, não, mas não se deixarem dominar por aquelas tecnologias. Eu percebi uma luta deles pela vida simples. A Raquel estava me falando, e vem me falando sobre esse trabalho com as crianças aqui, porque ela visitou uma igreja nos Estados Unidos, que eu não fui lá, North Point, onde tem um trabalho infantil assim forte. Esse Pense Laranja veio de lá. Ela disse que o culto de domingo acaba e os pais pegam o papel que receberam da lição e vão para o gramado da igreja, sentam com seus filhos e vão conversar sobre aquilo. Domingo de manhã. Eu disse: Senhor, não sei onde eu vou botar os pais da igreja para sentar, porque aqui a gente não tem gramado. Tem, mas está um pouco longe, está lá na estância. Mas, amados, nós precisamos sentar com os nossos filhos, antes que seja tarde demais. Porque a gente cogita muito das coisas do mundo e pouco das coisas de Deus. E eu queria nessa noite trazer essa palavra de alerta para a igreja e convidar você para a gente fazer uma proposição. Amanhã a gente vai começar uma semana do projeto de vida. E tem gente que resiste, não vem. Ah, porque isso, ah, porque aquilo, ah, porque... Não. Mas é aquela velha história, né? Tudo depende do nível do interesse. Irmão, se a gente estivesse distribuindo nota de 100 para todo mundo aqui, aí eu vinha, aí eu dava o meu jeito. Aí eu dizia até para o bandido perto da minha casa: você vai me desculpar, mas eu tenho que ir para a minha igreja hoje. Quando a gente quer, a gente vence as barreiras. Então eu estou convidando a igreja para a gente cogitar das coisas de Deus essa semana. Para você vir orar, colocar essas áreas na presença de Deus. Eu vou pedir para os músicos da igreja, os cantores, eu vou pedir para eles, nós vamos cantar menos essa semana e vamos orar mais. Mas vou pedir para você vir com seus filhos. Os pequeninos vão ficar lá na salinha, porque eles vão ter a programação deles, né?
Os nossos adolescentes, quando tem semana do projeto, eles também fazem o projeto deles, tá? O Ministério de Adolescentes tem feito isso. Mas eu vou pedir para você sentar com a sua família na casa de Deus. Essa semana nós vamos pensar sobre Deus e cogitar das coisas que Deus tem para a nossa vida. Perguntar: Senhor, é isso que Tu queres para a minha vida, para a minha família? É o que nós vamos fazer essa semana. Amém, irmãos? Porque a gente está na correria da vida, dos smartphones da vida, e nós acabamos nos esquecendo do principal. Marta, Marta, você está tão agitada de um lado para outro. Olha Maria, Maria escolheu a melhor parte. E isso não lhe será tirado. Por quê? Porque o texto diz que ela estava aquietada aos pés do Senhor Jesus. Essa palavra aquietar tem a ver com repousar, descansar, confiar, entregar a sua vida ao Senhor Jesus. E aí você vai ter uma ansiedade a menos, talvez algumas úlceras a menos, talvez você retome o sono que está fugindo de você de madrugada, quando você começar a cogitar das coisas de Deus e não somente das coisas dos homens. O crente vai virar um alienado, ele não vai pensar em mais nada. Não, isso aí é fanatismo. Deus não quer, Deus quer culto racional. Mas Deus quer que você pare e diga: Senhor, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Porque é isso que eu quero para a minha vida, para a minha família. Eu vou passar a eternidade contigo. Eu não aceito coisa menor do que isso. Mas para isso a gente tem que fazer a nossa parte. Eu queria orar nessa noite para você tomar uma decisão com Deus em algumas áreas da sua vida. Que você reconhece: bispo, eu reconheço que eu estou mais para pensar nas coisas do mundo do que cogitar das coisas de Deus. Mas eu quero que isso seja modificado na minha vida. Por isso Paulo disse: não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos. Irmãos, isso é uma transformação que Deus faz na nossa vida. E que essa metamorfose, essa transformação, possa acontecer nesses próximos dias de semana do projeto, onde Deus vai falar com você e o Senhor vai restaurar algumas áreas da sua vida nessas 5 noites que vamos passar aqui a partir de amanhã. Amém, igreja?